Agora, virando a página, mas ainda falando de Copa Libertadores, o Palmeiras carimbou a vaga para as quartas de final, é a melhor campanha da Libertadores, empatou com o Universitário, jogo morno, no Palestra Itália, depois da vantagem obtida de 4 gols lá em Lima, no Peru. O Palmeiras, em ritmo de amistoso, foi lá e empatou com o Universitário 0-0, com destaque para o goleiro Everton. 7 defesas do goleiro Everton, consagrando aí o arqueiro alviverde no momento que se fala e que se projeta uma disputa do Everton com Carlos Miguel na meta no gol do Palmeiras. E o Carlos Miguel, junto com o Jefté, 2 reforços que foram anunciados essa semana pelo Palmeiras, ontem foram apresentados no gramado do Palestra Itália e acompanharam o jogo de pertinho das tribunas lá no Palmeiras. Piperno. Bom, Pedrinho, para mim mais ou menos previsível que a gente viu ontem. Eu até apostava num jogo muito parecido com aquele contra o Deportivo Pereira em 2023, quando também, por coincidência, o Palmeiras foi à Colômbia, venceu por 4-0 e chegou aqui, foi uma coisa modorrenta. Ontem é a mesma coisa. Agora, também por conta disso, eu acho que a estratégia foi muito errada ontem. Ontem, sim, era um dia para poupar mais titulares, né? Não os 11, mas dá folga lá para mais uns 3, 4. Gustavo Gomes, para que Gustavo Gomes vai jogar toda hora, inclusive num jogo como esse? Agora, tem algumas coisas no Palmeiras que eu custo a entender. Por exemplo, por que o Palmeiras liberou o Naves para o Alverca de Portugal para ficar com o Mikael? Mas olha, o Mikael, com todo respeito, é um bom rapaz, tem todo direito, né, de seguir a carreira dele, é esforçado, não, mas assim, sabe, professor Abel, não é um jogador, né, do nível que o Palmeiras precisa para, se ele quiser ser realmente protagonista. E não nem foi por conta de ontem, mas é todo um jogo. Veja, lá o Mundial acabou e tal, ninguém mais falou nada, mas assim, cara, o Palmeiras jogou contra o Chelsea do lado em que o Chelsea tinha o Palmer e o outro lateral lá que é muito bom, por sinal. O Palmeiras jogou com o Mikael e o Vanderlan. Quer dizer, assim, o Palmeiras tinha que ter... O Palmeiras errou na montagem de elenco, contratou tanta gente e não foi buscar reposição para esses 2 caras. Pro Piquerez e mais um zagueiro. Perdeu o Murilo, depois, né, o Gomes estava suspenso. O Palmeiras não pode fazer jogos de alto nível com o Mikael. Agora, e outra coisa, eu tô lançando um bolão aqui, vou até ver se o Pilhado coloca no negócio dele aí e tal, que é o seguinte: quando é que, em que jogo, em que momento o Felipe Anderson vai conseguir dar um passe vertical? No momento em que ele conseguir dar um passe pra frente, eu vou ficar quieto. Não, é demais, é angustiante. Felipe Anderson que decidiu o jogo contra o Botafogo. Então, justamente no momento em que eu tava lançando esse bolão, ele fez o gol e muita gente, tá vendo só, trouxa? Ok, recebeu a bola na frente do gol, ele não tinha alternativa a não ser carregar a bola e tentar o gol. Fez, ótimo, parabéns, um gol importante pra burro, contra um rival complicado e tal. Mas assim, eu quero um passe pra frente, umzinho, ou um drible, mas um drible pra frente também. Alguma jogada vertical. Porque, veja, isso aqui não é futebol pra caranguejo. Isso aqui é futebol que tem que buscar o gol. Estamos de volta na Rádio Jovem Pan, o Piperno analisando aí o Palmeiras, o elenco do Palmeiras, questionando essa contratação do Mikael, e o Palmeiras deu 5 anos de contrato pro Mikael. E outra... Ele começou bem. Falando sério, ele começou bem. A impressão quando ele chegou é que o Palmeiras tinha conseguido um jogador de bom nível. Depois ele começou a cair de produção. Talvez você não concorde, mas o começo dele foi um começo interessante. É o Campeonato Paulista, né, Flávio? Também você tem razão nisso, é verdade. É um becão rebatedor, né? Ele começou... Pô, que legal, o Palmeiras acertou, mas de fato foi caindo de produção. O zagueiro canhoto... O Fux encaixou bem. Esse me surpreendeu, porque não estava jogando no Atlético Mineiro, era reserva do Atlético, e o Palmeiras fez uma boa troca. O Caio Paulista, que o Atlético Mineiro tá doido para devolver pro Palmeiras. Pelo que eu acompanho de repercussão aí, torcedor do Galo, enfim. Mas o Palmeiras se deu bem com o Bruno Fux, porque curioso, chegou, né? Jogou, tem agradado. Não, curioso, o Rafael, que outro dia foi motivo de debate, ele sempre foi reserva. Lá em Minas ele era reserva. E depois o São Paulo contrata um goleiro reserva e deu certo. Gozado, esse tipo de coisa às vezes acontece mesmo. E já que você citou o São Paulo, eu sei que o Mikael tem uma característica que o Abel Ferreira já vinha pedindo há tempos no Palmeiras, que é o zagueiro canhoto. Ele não tinha um zagueiro canhoto.
deixou claro em muitas entrevistas que gostaria de ter um zagueiro canhoto. O Palmeiras foi lá e trouxe o Mikael. E trouxe o Bruno Fux nessa temporada numa troca com o Caio Paulista. Aí a gente entra também naquele debate do perfil das contratações do Palmeiras, e vamos chegar no assunto Carlos Miguel e a titularidade com o Everton, mas o São Paulo, que hoje não tem a mesma capacidade financeira do Palmeiras, trouxe agora o Rafael Tolói. É claro que o Tolói é mais velho que esses dois que eu citei. Mais velho que o Naves também, se a gente puxar por outros zagueiros do Palmeiras. O Verdão que tem esse perfil de contratar jogadores jovens, com potencial de revenda. Mas o Tolói não é mais zagueiro que o Mikael? Muito mais zagueiro, né? Mais zagueiro que o Bruno Fux? Eu acho que é. O jogador tem histórico aí de seleção italiana, jogador que tem todo o histórico na Europa. Então você vê, o São Paulo, que não tem a mesma capacidade financeira do Palmeiras, conseguiu trazer um zagueiro melhor do que o Palmeiras. Embora seja mais velho aí e fuja de um perfil que o Palmeiras sempre busca no mercado. Mas será que não está na hora também de mudar esse perfil? Trazer um cara mais experiente? Flávio, o Palmeiras, ele... Você pega esses confrontos agora da Libertadores, só quem ganhou os 2 jogos foi o Flamengo. Todos... O River passou nos pênaltis, ou um ganhou ou empatou. O Palmeiras ganhou, empatou, mas já sabe, se precisasse ganhar de 2, se tivesse reverter... Fez aquele jogo. Eu tava vendo, o Palmeiras contratou um time por posição na temporada 2025, ó. Chegaram o Carlos Miguel, aí o lateral direito, Galvin, a dupla de zaga seria o Mikael, o lateral esquerdo chegou agora, né? Já tem. Aí veio Emiliano Martins junto com o Lucas Evangelista, aí você vai pegar Paulinho, Vitor Roque, Facundo Torres e Sousa. É um time inteiro. É um time. E por posição, viu? É um time reserva na posição. E aí fica a pergunta desses. Quem chega com status de titular? O jogador que chega pra resolver, pra decidir? Essa é uma boa pergunta. Pra mim, desses aí que eu vi jogar, pra mim, por enquanto, o melhor é o Fux. Tá jogando. Quando teve, jogou bem. Tinha menos expectativa quando chegou. Não, eu achei assim, desses aí que a gente deu a escalação, essa escalação das contratações, o Tigrinho tá se recuperando, mas até agora que me surpreendeu foi o Fux, que veio numa troca aí com o Atlético Mineiro e quando joga bem. Sai com qualidade, passe bom, antecipa bem, tá jogando bem no Palmeiras. E ainda tá buscando o Andrés Pereira. Tentando, né? Tá tentando. O Julio Enciso, que tava na mira, meio ofensivo, a caminho do Blue Group, do Chelsea, do Strasbourg, a princípio chega para jogar no Strasbourg, o Julio Enciso. E aí um representante que o Palmeiras mandou para Inglaterra para realizar as tratativas com o Julio Enciso, foi lá e bateu na porta do Andrés Pereira e as conversas foram retomadas. Bem em estágio inicial ainda, mas as conversas foram retomadas e o Andrés Pereira, ele é versátil, porque pode fazer a função de camisa 8 e aí até de camisa 10 no Palmeiras, se for o caso. O Andrés Pereira, ele pode fazer mais de uma posição ali no meio de campo do Palmeiras. É claro que hoje a posição mais carente é de camisa 8 desde a saída do Richard Rios. E esse sim, dentro daquilo que a gente fala, chega pra jogar? Chega pra jogar. Andrés Pereira, se for contratado pelo Palmeiras, é titular desse Palmeiras. Concorrendo com o Lucas Evangelista, é titular. Eu acho que no começo do ano, eu achava até um investimento um pouco além do que o Palmeiras, enfim, precisaria, porque o Palmeiras já tinha o Richard Rios. E honestamente eu gosto mais do Richard Rios. Só que agora o Palmeiras não tem mais o Richard Rios, né? Então agora tem que buscar um outro jogador e aí sim, então eu acho que vale de novo essa investida em relação ao Andrés Pereira. E o Carlos Miguel chega para ser titular? Chega para brigar por posição? O Abel Ferreira respondeu sobre o assunto na entrevista coletiva. Vamos ouvir o Abel Ferreira falando a respeito do Carlos Miguel, dessa contratação do Palmeiras, goleiro de 26 anos, de 2,04 metros de altura, acompanhou o jogo lá do Palestra Itália, foi apresentado ao torcedor do Palmeiras no gramado. Vamos acompanhar o Abel? Ele fala, você acompanha aqui no Bate Pronto pela Jovem Pan. Everton, ídolo e grande forma, como ainda hoje. Foi uma oportunidade de mercado. Nós já tínhamos pensado e o Everton sabia, o Lomba também sabia que nós estávamos à procura do goleiro e a ideia era contratar para o ano que vem. Já vos disse várias vezes que aqui nesta casa as coisas se preparam antecipadamente e fico contente que um especialista de futebol que está do outro lado do mundo, que se chama Mourinho, num minuto e meio conseguiu ver o que nem todos conseguem ver que se faz aqui dentro deste clube.
Portanto, foi uma oportunidade e nós temos 3 goleiros agora muito bons, mas ele apanha e chega com o comboio já em andamento, agora que está aqui connosco, vai começar a treinar e vamos ver. Eu sempre disse que aqui eu não dou camisetas a ninguém, quem vem, quem chega tem que demonstrar, mas neste momento os outros 2 estão à frente pelo número de jogos que têm, pelo ritmo. Agora ele vai ter que recuperar, treinar e daqui até ao fim vamos ver, mas como te disse, não era para vir este ano, foi uma oportunidade de mercado que a Leila e o Barros encontraram e nós contratamos um jogador para nos ajudar e reforçar nesta posição. Tá aí o Abel Ferreira, hein? Flávio, Fábio Piperno, Vampeta, destacando aqui 2 trechos. Não era para ele vir esse ano, mas foi uma oportunidade de mercado que a Leila e o Barros encontraram. Aqui não dou camisas a ninguém. Quem chega tem que mostrar. E disse que o Carlos Miguel, na hierarquia e pelos títulos que esses 2 conquistaram, né, o Everton e Lomba, está atrás de o Everton e Marcelo Lomba. Então ele coloca o Carlos Miguel como uma terceira opção no gol do Palmeiras, hein? Para quem imaginava o Carlos Miguel como segunda opção, ou até o mais empolgado, que imaginava o Carlos Miguel tirando a posição do Everton, olha o Abel Ferreira falando aí na entrevista coletiva, dizendo que está atrás de o Everton e Marcelo Lomba. Mas eu acho que tá certo, é isso mesmo. Quando o Everton chegou, também ele chegou nessa condição, 3º goleiro, os 2 jogadores já são mais ou menos veteranos, parece que o Lomba não vai renovar, né, e o Everton acredita que ainda assim. E o Carlos Miguel vai ficando lá, esperando espaço para ele. Não dá nem para comparar o currículo do Carlos Miguel com o do Everton, não dá nem para comparar, nem o Carlos Miguel quer comparar, né, negócio de maluco, não dá para pensar. E ontem, de novo, o Everton mostrou quem é, pô, então... Assim, eu concordo com o que disse o Abel. É bem provável que tenha sido uma oportunidade de mercado. Por enquanto nós precisamos pegar, onde que vem a gente pega. Aí aparece o Carlos Miguel, vamos pegar, né? Valor ótimo pelo nível do jogador. E ele vai lá, aguarda um pouquinho, vai ficando, de vez em quando joga e tal. Mas não consigo nem pensar na hipótese de... Seria uma coisa muito injusta, né? Seria uma péssima gestão de grupo. De repente você tira um cara que só faz tudo certo, treina direitinho, faz tudo muito bem feito e coloca outro que acabou de chegar. Eu acho que isso e sem contar a liderança do Everton, os títulos, tudo, a forma que ele tá, você perde o grupo. O Vampeta pode falar isso melhor que eu. Você perde o grupo, não tem sentido. Não, o cara é líder, tá certo. O Carlos Miguel, muito bom goleiro, o Lomba tá com 39, eu acho que tá pensando até em parar no final do ano. Se não criar problema, é um bom goleiro. Pode chegar no Palmeiras. Carlos Miguel. Ele tem, né, o estilique dele, estouradinho e tal, mas se for para ser debaixo do gol, na trave, tá chegando num time campeão, né, num time que está em crise, foi uma boa contratação, desde que não crie problema. Declaração do Abel mexe com vestiário, esse tipo de declaração, dizendo que o Abel foi jogador que acabou de chegar tá falando que é a terceira opção. Chegou com a janela, e não é um goleiro qualquer, goleiro de seleção brasileira. Um dos líderes, um dos últimos remanescentes de títulos. Tá ele ali, tá ele, Gustavo Gomes, quem mais ali que ficou? Everton, Gustavo Gomes, Marco Rocha saiu. Saiu, é o Everton Gomes, o Piquerez, que participou assim, não tá desde o início da era Abel Piquerez, mas já tá há um bom tempo. Eles dois estão desde o começo aí desse E o Veiga? E Rafael Veiga. São esses. Então, muita calma aí. Piperno. Declaração desnecessária do Abel ou uma defesa ao grupo do Palmeiras? Mas assim, também é um grupo do Palmeiras que se modificou bastante, né? Às vezes a gente fala, a terceira academia, como até o próprio Palmeiras chama, mas muitos jogadores que... Mas muitos jogadores que ganharam esses títulos mais recentes do Palmeiras, as 2 Libertadores, os campeonatos brasileiros, a Copa do Brasil, muitos jogadores já saíram, né? Quase um elenco novo. A gente passou aqui 11 contratações que o Palmeiras fez. São muitos jogadores novos. Porque os caras não sabem a origem do academia, né? A academia era técnica apurada, eram times que jogavam de uma maneira elegante, copiaram do Racing, como aqui no Brasil os caras copiam tudo da Argentina. Não sei porque é assim. Era lá a academia do Racing dos anos 40, quando o Perón botava dinheiro, o Perón era torcedor do Racing, botava grana. Então os jogadores de mais técnica, eles jogavam no Racing e no River, que é uma característica do time. E aí aqui o Palmeiras tinha um time com uma técnica fantástica no final dos anos 50, começo de 60,
técnica apurada, jogadores de alto nível, então virou academia, copiada. E depois veio uma segunda academia, também com uma técnica apurada, no time de toque de bola, que é a que a gente fala toda hora, né? Começava no Leão, terminava no Ney, Leivinho, Luiz Pereira e tal. E se quiser fazer uma terceira academia, é do Luxemburgo, aquele time de Jalminha, Edilson, aquilo. Esse time é um time competitivo, é um time que ganha título e tal. Mas nem de longe a academia, né? Academia, nós estamos comparando a universidade, uma universidade de alto nível. Estamos comparando Harvard com uma faculdade de bairro. Pô. O Palmeiras de 96, que era um baita time, né? O Palmeiras de 96, com Miller, Djalminha, Luizão. Academia não é ganhar. Academia, esse apelido não foi criado por ganhar. Foi criado pela técnica apurada. Esse time do Palmeiras não é um time técnico. Ele é competitivo. O Abel não joga de uma maneira técnica. É um time de força, um time de garra, que pega, pode fazer, né? Ganha títulos, ok. Mas não dá pra compor. É sacanagem, pô. Não dá. É uma coisa de maluco, imagina. É que aquele time de 96 que eu citei durou pouco tempo, né? Sim, mas esse, se você quiser forçar a barra, você mete uma academia nele. Ele tinha técnica. Agora, esse aí não, né, gente? Ele é até ganhador, competitivo, brigador. Agora, academia não, né? Academia é outra coisa. Você quer saber de uma coisa? Esse time agora, eu acho que ele só teria um cara que seria titular indiscutível no time de 96, o Gustavo Gomes. O Everton disputaria com o Veloso. Quem era o zagueiro Sandro. Sim. O Gustavo Gomes jogaria. Sandro e Kleber na zaga, né? O Gustavo Gomes tem razão. Cafu, Sandro, Kleber, Júnior. Aí Amaral e Conceição, e aí o quarteto Nossa Senhora. Tá, né? mas nós estamos falando Miller, de técnica, Luizão, gente. Né? Rivaldo. É só tomar cuidado com isso. Não estou menosprezando nada. Academia é técnica. Claro, o apelido academia é por futebol sofisticado, bonito, que joga. Tipo assim, se você falar academia, forçando a barra, que também não chegou nesse nível, o Flamengo é uma cara mais de academia. Tem que tocar bola bonito, joga bonito. Você não precisa ser academia para ser campeão. São Paulo foi tricampeão brasileiro, não foi academia nunca. Independiente. Isso, não tem academia nenhuma, Estudiante também não. Até pelo contrário, né? O Boca do Riquelme era academia, academia de porrada, pô. Só o Riquelme tinha técnica. Academia de boxe. Pô. Não, mas de boxe. Mas esse Palmeiras do Abel é um Palmeiras consistente, talvez o Palmeiras mais consistente da história. Então tem o seu crédito. Isso a gente concorda. Só não pode misturar o motivo, né? O que gerou a academia. Não foi porque ganhava, até pelo contrário. Quem ganhava mais naquela época era o Santos. O Santos só não ganhou 11 títulos seguidos do Paulista, que na época era importante, porque o Palmeiras quebrou 2 vezes. Quem ganhava era o Santos. Né? Mas era um time de uma técnica refinadíssima. E aí sim, o lateral direito daquele time era o Djalma Santos, cara. Quem não viu o Djalma Santos? Djalma Santos, quando ele era encurralado, Pedro, ele pegava assim para ele levantar a bola, fazia 2 embaixadinhas e passava. Era assim que ele jogava, pô. O São Paulo tinha um ponta chamado Canhoteiro. Canhoteiro driblava, era maravilhoso. Driblava. Aí ele pega a bola, o Canhoteiro recebe, mete no meio da caneta do Djalma, dá um chapéu e sai. O Djalma recebe de volta, mete na caneta dele, dá um chapéu e devolve. Esse era o lateral direito do time da academia. É outra coisa. É que o Abel, ontem ele estava todo felizão na coletiva, sorrindo e tal, né? Ele tá numa semana paz e amor, que ganhou do Botafogo lá e tal, e porque o Mourinho deu uma entrevista enchendo a bola dele. Aí ele ficou, né? Aí ele ficou grandão. Foi, ele falou, você vê que ele fala do Mourinho. O Mourinho chegou, né? Citou o Mourinho ontem. Tá? Mas ele é cópia do Mourinho. Ele é uma cópia do Mourinho, ele copia o Mourinho. As ideias. Que é tudo do seu Manuel Sérgio, que é o grande. Outro dia ele falou que as pessoas deveriam ler o livro dele. Eu prefiro ler o do seu Manuel Sérgio. E se for ler literatura portuguesa, eu prefiro ler Saramago e tal. Mas tudo bem. O livro, se você olhar o que ele fala, é tudo do professor Manuel Sérgio, que eu tenho a alegria de me corresponder com ele. Ele manda os livros, autografados. Todas as ideias são maravilhosas. O Mourinho copiou, entre aspas, né? Aprendeu e usou. E o Abel, ele é uma cópia do Mourinho. Até quando ele cria problema, quando a coisa está ruim, cria um problema, cria adversário para tirar o foco dos jogadores. Às vezes o inimigo invisível aparece. Isso, exatamente. É igualzinho o Mourinho. E o Mourinho escreve isso no livro dele, o livro do Mourinho ali. Eles falam assim, não, quando a coisa complica, eu arrumo uma confusão para tem método. Ele tem método. Ele não faz a maioria dos técnicos portugueses, eu não quero generalizar, mas a maioria dos técnicos portugueses tem o Mourinho como espelho, principal referência. Claro.
Ele é o grande técnico português da história. Eu diria que o único. O único técnico Só português. que o Mourinho, a gente tem que reconhecer que tá numa fase da carreira não muito boa, né? Tá num declínio da carreira. O Mourinho. Não, afinal, já tá mais pro final. E um estilo de jogo e uma maneira até de conduzir os jogadores no dia a dia, de gestão de vestiário. Ficou claro isso naquele documentário dele à frente do Tottenham, que acompanhou lá os bastidores, que ele tira muito dos jogadores no dia a dia, né? Ele tira muito, às vezes força a competição entre os próprios atletas. Tudo isso tem um prazo de validade. Eu acho que o estilo de jogo do Mourinho tem um prazo de validade. Mas chega a idade do cara. Time que joga por uma bola e que estaciona o ônibus, até como ele gosta de dizer, né? Que eu estaciono o ônibus, né? Até ficou marcado isso, né? Mas, Pedro, o Guardiola... Estamos falando de outra coisa. Saímos do Mourinho. Mourinho é normal. Aí nós já estamos num outro nível. O Guardiola declarou que a maneira como ele joga, que é exemplo de um monte de gente, está superada. Que já há alguma coisa à frente. Você olha o City jogar, eu vi o jogo na estreia dele na Premier League, para variar um pouquinho, eu vi o jogo do City. E é outro City. Já não tem tanta mesma posse de bola. Ele é uma mistura do City com o Liverpool. Inclusive, ele contratou o auxiliar do Klopp para fazer aquela velocidade, aquele segundo momento de rapidez. As coisas, até as coisas espetaculares, como o caso do Guardiola, elas são superadas, elas passam, as coisas vão evoluindo, vão andando. Então, claro que também a metodologia Mourinho, ela já está, né? Ela deixou de ser uma coisa de novidade. Aqueles treinamentos que ele dava, hoje todo mundo faz igual, né? Ele quer treinando com periodicidade, aquela coisa, todo treinamento intenso, tirando de lado aqueles coletivos de jogo. O tempo inteiro ele começava a fazer treino todo, primeiro dia, apresentação, já fazia não era bem um coletivo, mas um treino intenso, com força. Ele revolucionou. Mas hoje já as pessoas, até com rede social, elas vão fazendo mais ou menos parecido. Eu acho que a revolução aí, Flávio, tem que ser realmente permanente. Eu acho que o Guardiola está à frente dos outros também nisso. Ele sabe se renovar o tempo. Ele entende que ele tem essa necessidade. Ontem eu estava falando isso por causa do Marcelo Gallardo, inclusive. O Marcelo Gallardo foi o cara, a maior figura do River e tal, ganhou tudo, né? Mandava em tudo lá e tal. Aí ele sai imaginando que, puxa, a Europa estará aos meus pés e não vai, e não aconteceu isso, como não vai acontecer para o Abel. 2 técnicos de trajetórias semelhantes aqui na América do Sul. Muito bem. Ele volta para onde? Para o River. Esse é o erro. O Guardiola não volta para o Barcelona em hipótese alguma. Quer dizer, ele construiu uma lenda que ele não vai querer chamuscar de forma alguma. Tá lá, tá pronto. O outro volta pro River, chama de volta um monte de jogador velho daquele tempo. É o River que precisa dos pênaltis para eliminar o Libertad. Você viu que as nonas italianas falam? Você que é piperno. Elas falam assim, nunca volte para o lugar onde você foi feliz. É isso. Porque o nível de exigência é enorme. Então, tipo, Abel Ferreira sair do Palmeiras. Nunca volte. Não volte, porque ele vai ser cobrado no mesmo nível. E as circunstâncias são outras. Ele, qualquer um, estou dizendo qualquer um. Guardiola, não volte para o Barcelona, porque a circunstância é outra. E Jesus! Não, esse daí deve seguir esse Jorge exemplo. Jesus, né? Se bem que lá Jesus do eu pensei que Flamengo. estava falando de Jesus Cristo. Não, Jesus do Flamengo. O Jorge Jesus, não, se eu sou ele, eu não votaria voto pro também, Flamengo. não. Até Não por uma vota. experiência ruim que o Jesus teve na carreira em Portugal, né? Isso, voltou para onde Voltou foi. pro Voltou Benfica. e não Isso foi não muito- aconteceu e não foi nada. muito Gastou mais de 100 milhões de euros Exato. naquela temporada. E o que aconteceu? Tomou um bico, o time não fez nada. Aliás, foi o que projetou a carreira do Abel, porque ninguém sabia quem era o Abel, até eliminar quem? O time do Jesus. Aí alguém falou, escuta, tem lá um portuguesinho novo que eliminou o Jesus. E o JJ, que também treinou o Sporting, que é rival. É rival do Benfica, então isso também deu uma arranhada lá na Ele foi história campeão dele. com o esporte? Não, só foi campeão com o Benfica. O Jardel que foi, né? O Jardel foi do Porto e no Sport depois. Só pra gente passar a régua aqui no assunto o Everton e Carlos Miguel, porque o Everton também se manifestou a respeito da chegada do Carlos Miguel, como é que ele encara um novo concorrente dentro do elenco. Eu vou lembrar aqui que o Palmeiras, em determinado momento, teve o Everton, Fernando Praz e Jailson. 3 goleiros que tinham condição ali de titularidade. O Everton chegou, inclusive, ao Palmeiras nesse cenário. E o Everton falou o seguinte, ó, abre aspas para o goleiro do Palmeiras.
O Palmeiras vem se reformulando. Faltava só a posição de goleiro, que ainda não tinha contratado nos últimos anos. É natural, faz parte do processo. O Palmeiras ganha uma opção de goleiro, um grande rapaz, um grande goleiro, vai ajudar a competir. Bom para mim, para o Lomba e para ele. As pessoas, às vezes, acham que chega alguém para competir e é um problema. Mas é bom para o Palmeiras. Meu maior desejo é que o Palmeiras continue bem, com a sua mentalidade. Fecha aspas, a declaração do goleiro Everton na zona mista do Palestra Itália, logo após Palmeiras 0, Universitário também 0. E só mais um detalhe, até uma curiosidade aqui, informação, né? Informação. O Palmeiras não vence um jogo em casa de mata-mata de Libertadores desde as oitavas de final de 2022, quando ganhou do Cerro Porteño. E vai decidir em casa contra o River Plate. E já vamos projetar esses confrontos. Nós temos aqui os confrontos das quartas de final da Copa Libertadores da América. E vamos realizar até uma simulação aqui, fase a fase, quem chega na decisão, quem vai ser o campeão. Mas assim, o Palmeiras não vence um jogo em casa de mata-mata de Libertadores desde o Cerro Porteño, oitavas de 2022. Caiu para o Boca Juniors em casa, caiu para o Botafogo em casa, nas duas circunstâncias, né? Palmeiras acaba, ou melhor, só contra o Boca Juniors cai nos pênaltis, né? E contra o Botafogo, pelo placar do primeiro jogo, o Palmeiras, aquele 2-2, não adiantou, o Palmeiras acabou caindo para o Botafogo. Então a gente tem aí, né, o retrospecto do Palmeiras em mata-mata, jogando como mandante pela Libertadores, ó. Em 23, pelo menos nos últimos jogos. Contra o Deportivo Pereira 0-0, jogo que lembrou o Piperno, fez 4-0 na Colômbia e chegou aqui 0-0 contra o Pereira. Em 23, oitavas, 0-0 com o Galo. 22, 2-2 com o Atlético Paranaense. E o Palmeiras cai nesse jogo, né? Pro Atlético Paranaense. Teve essa eliminação também em casa, né? Pro Atlético, esqueci. Das 4 semifinais com o Abel, o Palmeiras não ganhou nenhuma em São Paulo. Buscou 2 classificações fora. E em 22 também com o Galo, 0-0. Aí teve 1-1 com o Boca Juniors, né? Que a gente lembrou. E o Boca Juniors passa nas penalidades e vai para aquela decisão, enfrenta o Fluminense, depois perde pro Fluminense no Maracanã. Palmeiras 2, Botafogo 2, em 24, e agora 0-0 com o Universitário. Portanto, a última vitória do Palmeiras na condição de mandante em mata-mata de Libertadores foi lá em 22. Depois 7 empates. E depois 7 empates. Então, tá aí um detalhe curioso, né? O Palmeiras, e a gente tem falado aí, né, dos jogos em casa do Palmeiras, né? O Palestra Itália, que sempre foi uma fortaleza e um palco onde sempre foi muito difícil. Um falso mito. Sempre foi muito difícil bater o Palmeiras lá, né? Ô Pedrinho, o Flávio de outros carnavais aí, mas por exemplo, quando o Palmeiras chegou pela primeira vez a uma final de Libertadores, o Palmeiras perdeu o título em São Paulo, né? Empatou com o Peñarol aqui em São Paulo. Tinha perdido de 1 gol lá, empatou aqui. O Palmeiras nunca foi, assim, historicamente, um grande mandante. Não sei por quê, mas nunca foi. Break na rádio. Seguimos no canal do YouTube Jovem Pan Esportes com o bate-pronto para você. Seguimos no YouTube, vai deixando o seu like, se inscreva aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Daqui a pouquinho vamos falar do Flamengo também. E tem essa simulação da Copa Libertadores. Diga, Vampeta. Só uma informação aqui, ó, o Fortaleza já começou a limpar, viu? Fortaleza saiu da Libertadores, mandou o Davidson embora, tá rescindindo um contrato aí de 3. Zé Wilson, né? Zé Werson. O Elson. O Daverson tinha contrato de 3 temporadas, né? Trocou o Atlético pelo Fortaleza. Milhões. Foi comprado por 5 milhões do Atlético Mineiro. Agora começou a ficar essas bruxas. Mas ele precisa, esse é o outro que precisa repensar a carreira, porque dá a impressão, que ele quer ser mais personagem, mais artista. Você vê aquele negócio teatro, que ele faz assim, que vai bater na bola e tipo alonga. Já vi. Fez isso no Galo, né? Não, no Fortaleza tá fazendo. E agora tá fazendo a também. Batata tá assando, ele tá fazendo essa porra lá, velho. Começou no Galo e fazendo fez sucesso contra o River Plate. Fortaleza dentro da zona de rebaixamento, que vai lutar, vai ser uma luta. Vai ter que ganhar uns 3, 4 jogos seguidos pra tentar respirar, porque o Juventude já ultrapassou. O problema é que deixou de fazer gol. E aí ele tá brincando aí, a Batata assou. Tá valendo aqui agora ele, mas. E o goleiro Marcão. Também o goleiro também foi. Também deixou a barca aí do Fortaleza, mas deixando o Fortaleza. Mas assim, o problema é que não tá fazendo gol. Porque quando ele fazia gol, a gente até destacava, o Daverson lá virou tema de discussão, enfim, e fez determinada atitude
virou meme, não sei o que e tal, Aquele mas tá dia- fazendo gol. Só que agora não tá fazendo gol. Aquele dia contra o Corinthians aqui, né? O pessoal acha graça, mas, pô, ele fez um negócio patético lá de se jogar na área e dar um pulo pra tentar ludibriar o juiz e tal. E o juiz foi muito amigo dele, parceiro, não deu nem cartão pra ele. exatamente, Não deu pô. amarelo, verdade. Ah, que isso. Não deu amarelo. E a gente tá voltando pra Rádio Jovem Pan, o Fortaleza que caiu aí nas oitavas da Libertadores da América pra gente poder simular. Posso só- Quartas de final, diga, Flávio. Não, posso só... Data vênia dos amigos. Fortaleza não tá assim por causa do Daverson, né? Não, Daverson. não. Eu tô falando Mas que a Baca tá aí, a né? Baca foi grande. O Daverson, ele cava um pênalti do juiz nele na final do Palmeiras e do Flamengo, quando ele fez o gol do título. Gente, o Daverson é xarope. Ele é assim, é o jeito dele, é o pacote Daverson. Ele sempre foi assim. Quando ganhava e quando perdia. Ele é um baita, cara. Só que ele é 13, ele é meio... É verdade. Não tem, ele é assim mesmo. Uma vez, quando ele apareceu, o Filipão falava assim: este parece que uma hora o fio desliga. Eu falei, como, Filipão? O fio desliga, não tá... Ele é assim, ele é desse jeito. Não é por causa do... Aí se os caras não entenderem, pô, livrou a cara do Cuiabá. E depois arrumou. Ele é bem, assim Cuiabá, mesmo, jogou bem. ele é desse jeito. O Fortaleza errou a mão na montagem do elenco. Essa é uma verdade que não dá pra gente discutir.